É. Aqui, ó, última coisa. Eu percebi que todo sábado na Ilustrada tem um tal de Antônio Cícero. E pelo que ele escreveu semana retrasada, eu já vi que toda semana ele vai falar mal de religião. Porque, assim, é obrigatório. Essa semana... Ele não entende merda nenhuma de religião, pô. Ele... Olha, eu tô aqui lendo um livro, eu tô aqui lendo Karl Jaspers, A Fé Filosófica e a Revelação. Se eu der esse livro na mão do Antônio Cícero, ele quando chegar na página 15, ele tem congestão cerebral. Tá? Quer dizer, esse pessoal, Antônio, até esse Richard Dawkins, ele escreveu um livro absolutamente pueril, que até os outros ateus estão tudo envergonhados da merda que ele escreveu lá. Sim, eu li aquele o Relojoeiro Cego, e eu li o segundo capítulo, que é aquele programa, o programa de computador, o Weasel, e o terceiro, que é o programa das ramificações, que fica fazendo desenho do animalzinho. As conclusões que ele tira com aquilo provam que ele não sabe método científico. Não, o Dawkins não sabe mesmo, ele não tem a menor ideia do que seja a ciência. Olha, a aula que eu dei a semana passada, que eu gravei para a aula para o pessoal de São Paulo, é exatamente sobre isso. Você criar uma ciência, você fundar uma ciência, é você delimitar por abstração um determinado aspecto da realidade, que nunca é um fato concreto, mas sempre um aspecto abstrativo. Em seguida, você conceber uma série de métodos padronizados para investigação daquilo e de critérios para averiguação. Quer dizer, a existência de uma ciência é uma limitação do território cognitivo, é uma limitação sem a qual você não poderia aplicar os métodos, vamos dizer, com a regularidade necessária. Então, quando esse cara diz, não, talvez até haja alguns limites para a ciência, ele mostra que ele não sabe o que é ciência, porque a ciência é limitação. O Dawkins é um idiota perfeito, esse Daniel Dennett é um cabeça de toicinho, esse Sam Harris é outro cretino, e os discípulos e admiradores deles são muito piores. O Dawkins é o analfabetismo puro e simples. A ideia que ele tem de religião são ideias pueris que eu tinha aos 12 anos de idade. Pior do que eu tinha aos 12 anos de idade, porque eu pelo menos respeitava e sabia que não sabia. E ele não sabe que não sabe. Quer dizer, ele começa a fazer gozação, por exemplo, as provas que São Tomás de Aquino oferece de Deus por analogia da natureza, etc, etc. São Tomás de Aquino jamais ofereceu uma prova disso aí. Ele está mostrando apenas a harmonia entre uma coisa e outra. O sujeito não sabe nem ler. E tudo ele pegou de orelhada. Ele copiou de livros vulgares de propagandistas ateus do século XIX, como Ludwig Buchner, o Ernest Haeckel. Ele pegou tudo de lá, desse lixo que já devia estar esquecido. E que foi esquecido. E agora aparece esse Dawkins, que é o catador de lixo, fica lá comendo merda e arrotando, né? E a gente ainda leva a sério um idiota desse. Há uns 5, 6 anos atrás eu era ateu também e achava essas mesmas coisas. Mas todo mundo tem o direito de ser ateu, porra! Ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Agora, uma coisa é o sujeito não acreditar em Deus, outra coisa é ele acreditar piamente que Deus não existe e acreditar que todo mundo tem que pensar que nem ele e sair dizendo essa besteira. E ainda dizer que é científico. Ora, porra. Pois é, né? Eu acreditava nesse tipo de coisa, mas depois eu também eu cresci meio ateu. O ateísmo o ateísmo é uma atitude espontânea, ele não pode ser pregado. Você não pode criar, vamos dizer, um sistema ateístico, porque você teria que partir da prova de que Deus não existe. Essa prova é impossível. Você pode oferecer uma prova da existência, a prova da inexistência. Se você estudar um tiquinho de lógica, ele vai ver que isso é impossível. Então o ateísmo é uma atitude humana, e é uma experiência humana, pela qual todos nós podemos passar. Ou o ateísmo, ou o agnosticismo, que seria, vamos dizer, a indiferença ao problema da existência de Deus. Todos nós podemos passar por isso, é uma experiência humana. Agora, o sujeito sair pregando isso aí já mostra, só pelo fato de fazer isso, já mostra que é uma besta quadrada. Pois é. Bom, agora, não sei por que temos que respeitar essa pessoa. O cara não respeita nada, não respeita a Virgem Maria, não respeita Jesus Cristo, não respeita milênios de civilização. E eu vou respeitar um bosta desse? Ora, o que é isso, porra?